Pensa só, um mundo perfeito. Um jardim sem nenhuma dor, sem vergonha, sem morte. Mas, e se essa perfeição toda estivesse por um fio? Hoje, a gente vai analisar a fundo a história de como uma única escolha, uma só, conseguiu mudar o rumo da humanidade para sempre. Pois é. Como que uma única escolha pode mudar tudo? Essa é a grande pergunta aqui. E olha, isso não é só uma historinha antiga, não. É um padrão que, sabe, ecoa até hoje. Mostra o peso que uma decisão tem e as consequências que ela carrega. Bora entender como tudo isso começou. Então, vamos voltar um pouquinho. Adão e Eva estavam lá, no Jardim do Éden, vivendo uma vida de total liberdade, comunhão direta com Deus, tinham um propósito, tinham tudo. E no meio dessa abundância toda, existia uma única regra, uma só proibição: não comer daquela árvore específica, a do conhecimento do bem e do mal. E é justamente aí, nesse único ponto de vulnerabilidade, que um novo personagem entra em cena. E olha quem aparece: a serpente. O texto de Gênesis 3 faz questão de destacar a principal característica dela: a astúcia. Ela não chega na força bruta, não. A arma dela é muito mais sutil e, por isso mesmo, muito mais perigosa. É a palavra. Presta atenção na estratégia dela. A primeira jogada não é uma mentira na cara dura, é uma distorção, bem sutil. Ela pega o que Deus disse e aumenta, sabe? Faz parecer que Deus é super restritivo, arbitrário. O objetivo? É claro, plantar aquela sementinha de dúvidas sobre a bondade e a palavra de Deus. E não é que a semente começa a brotar. Eva até corrige a serpente, mas olha que interessante, ela acaba adicionando uma coisa que Deus não disse. Ela fala que eles não podiam nem tocar na árvore. Isso já mostra que a dúvida está agindo ali, fazendo a regra de Deus parecer mais dura do que era de verdade. E pronto, a porta para a mentira direta foi escancarada. E aí, a serpente dá o bote. Vejam só a tática, a progressão. Primeiro, ela vai contra o que Deus disse, de forma direta. Vocês não vão morrer. Ponto. Segundo, ela ataca o caráter de Deus, sabe? Insinua que ele está escondendo o jogo para manter o poder. E por fim, o golpe final. Ela oferece uma promessa super tentadora: vocês vão ser como Deus. É um ataque em 3 frentes contra a verdade. E não é que a mentira colou? O foco da Eva muda completamente, sai da palavra de Deus e vai direto para o fruto. O texto descreve esse processo interno com uma precisão impressionante. A tentação atinge 3 níveis: o corpo, boa para comer; a alma, agradável aos olhos; e o espírito, ou o orgulho, desejável para dar entendimento. E aí vem o momento que muda tudo. Ela comeu. Mas o detalhe que muita gente deixa passar está na frase seguinte: e deu também a seu marido, que estava com ela. Adão não estava em outro lugar. Ele estava ali, do lado, ouviu a conversa toda e não fez absolutamente nada para intervir. Ele foi um participante silencioso e, no final, voluntário. Naquele exato instante, tudo mudou. O resultado imediato? Bom, não foi aquela divindade toda que a serpente prometeu. Foi algo muito mais humano e doloroso. Os olhos deles se abriram, sim, mas o que eles viram foi a própria vulnerabilidade. Pela primeira vez na vida, eles sentiram vergonha, sentiram medo. A inocência acabou. Essa transformação interna foi radical. Onde antes tinha inocência, agora tem vergonha. Onde tinha aquela comunhão aberta com Deus, agora tem um medo que faz eles se esconderem. E onde tinha confiança, agora o que resta é a culpa. A relação com Deus, com eles mesmos e um com o outro foi totalmente quebrada. E quando Deus aparece no jardim, a primeira pergunta que ele faz é cheia de significado: onde você está? É óbvio que ele sabia onde Adão estava fisicamente, né? A pergunta era espiritual: em que estado você se meteu? O que aconteceu com a nossa relação? É quase como o chamado de um pai procurando um filho que se perdeu. E a resposta de Adão já mostra outra consequência imediata do pecado, o famoso jogo de empurra. Adão culpa a Eva e, de quebra, culpa ao próprio Deus, a mulher que tu me deste. A Eva, por sua vez, joga a culpa na serpente. Ninguém assume a responsabilidade pela própria escolha. A harmonia virou acusação. Bom, com essa recusa em assumir a responsabilidade, vem o julgamento. Deus então pronuncia as consequências, e a ordem aqui é muito importante. Ele fala primeiro com a fonte da tentação, a serpente, depois com quem foi enganada, a mulher, e por último com aquele que tinha a responsabilidade primária, o homem. E essas consequências, elas basicamente redefinem a experiência humana. O mundo, que antes era harmônico, agora vira um lugar de conflito, de dor. Para a mulher, a dor entra na geração da vida,
E a harmonia no relacionamento dá lugar ao conflito. Para o homem, o trabalho que antes era prazeroso vira um fardo pesado. E a vida dele agora tem um ponto final, a morte. Mas e esse é um ponto-chave. Bem no meio da maldição contra a serpente, a gente encontra a primeira sementinha de esperança. Os teólogos chamam isso de proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho. Deus promete que um descendente da mulher, um dia, vai esmagar a cabeça da serpente. É a primeira profecia de um redentor que viria para consertar tudo isso. E a graça de Deus não para só nessa promessa, não. A gente vê um ato concreto de misericórdia. Adão e Eva tentaram se cobrir com folhas de figueira, né? Uma solução bem frágil. Aí Deus intervém e faz para eles roupas de pele. Isso quer dizer que houve o primeiro sacrifício. Um animal teve que morrer para cobrir o pecado deles, já apontando, lá na frente, para um sacrifício muito maior. A expulsão do Éden parece o castigo final, né? Mas o texto mostra que, na verdade, foi também um ato de misericórdia. Pensa bem, se eles ficassem lá e comessem da árvore da vida, eles viveriam para sempre, mas nesse estado caído, quebrado, a expulsão os protegeu desse destino terrível, mantendo a porta aberta para a redenção. Então a gente se pergunta por que essa história, de milhares de anos, ainda mexe tanto com a gente hoje. Porque ela basicamente desenha um mapa da experiência humana. Ela não só explica de onde vem o conflito e a dor, mas ela revela a anatomia da tentação que, no fundo, todo mundo enfrenta no dia a dia. Olha só como o método da serpente não envelhece. Começa sempre questionando o que Deus disse. Depois, tenta diminuir ou até negar as consequências ruins do erro. E, por fim, apresenta o pecado como uma coisa desejável, uma alternativa bem mais atraente que o plano de Deus. É o mesmo roteiro, que se repete de novo, e de novo, e de novo, ao longo da história. E tudo isso nos leva a essa pergunta final, para a gente pensar. A história de Gênesis 3 diz que sim, uma única escolha pode de fato definir um destino. Ela nos força a pensar no peso das nossas próprias decisões, mas também nos faz procurar pela graça que, incrivelmente, foi prometida exatamente naquele momento de julgamento.